Reginaldo, você foi o primeiro a entrar, Reginaldo. Muito bom. Boa tarde, meus queridos. Tá muito quente por aí? Aqui tá um calor demais. Essa semana, boa tarde, Ricardo, esteticista. Gente, essa semana me aconteceu algo muito estranho. Eu fui fazer a meditação, né, da lua cheia com meu celular, lá na minha sala, que eu adoro dar aula lá na sala. Gente, vocês acreditam que o celular aqueceu e apareceu aquele termômetro, né? Ele apagou, falando que se não esfriasse o celular, que não ia poder continuar. Ai, que coisa! Eu fiquei assim, chocada com isso, nunca tinha acontecido. Agora então já vim aqui no ar-condicionado para não acontecer nenhum imprevisto. Vamos lá, estou muito feliz de estar aqui. O Pércio já está aí, já vou chamá-lo aqui, mas colocar no ar-condicionado. Então, na minha sala não tem ar-condicionado, mas aí eu tinha um ventilador um pouco distante e eu arranquei o celular do suporte, né? E fiquei com ele na mão, atrás, assim, colocando o ventilador atrás dele. Aí deu tudo certo. Coloca no freezer. Falei, gente, eu não vou poder mais dar aula na minha sala, que eu amo. Mas, enfim, a gente vai se adaptando, né? E assim, por falar em calor, né? Nosso tema de hoje também é um tema caloroso, né? Não, libido é justamente calor, né, gente, né? É o aspecto fogo, calor, o elemento fogo. E deixa eu já chamar aqui o meu querido irmão. Cadê o Pércio, gente? O Pércio, meu parceiraço, meu irmão, meu amigo, meu querido terapeuta, o melhor terapeuta orgástico tântrico que tem por aí, viu, gente? Oi, meu querido. Olá, minha querida, linda como sempre. Coloquei um filtrozinho aqui, né, que já deixa maquiada. E aí, querido, tá muito Boa quente? tarde a todos. Aqui não, em São Paulo tá frio. Ah, você tá em São Paulo. Deu uma Sexta-feira fez esfriada. 41 graus. Uau. Aqui essa semana chegou a 44. 43, Nossa, 44. aí racha a Pois é. toperoba. É. Ó, já fica bolando, porque você é a pessoa mais criativa que eu conheço. Já fica bolando o que nós vamos usar para a gente poder dar nossa jornada lá na sala, naquele calor, sem que esquente o celular, viu? Hum. Trazer um ventiladorzinho assim, ó, por aqui atrás. Para poder não acontecer, pode colocar o celular na geladeira antes, né? Para ele ficar bem Então, friozinho. ou ter uns gelos, né? Uma bacia com gelo e de vez em Aí quando sabe o que que colocar você lá. faz? Você pega a luva e faz uma mãozinha assim, enche ela de água e põe no congelador. Daí dá um nó. Aí fica uma mãozinha gelada para segurar ele. Oh, meu querido, tu é muito criativo, isso aí. A gente vai dar um jeito, né, Pércio? Para tudo dar-se um jeito. Pércio, querido, nosso tema é polêmico hoje, hein? É, é porque as pessoas pensam que as duas coisas, né, o orgasmo e o libido são a mesma coisa, mas não são, né?
Exatamente. Você quer ir falando já então, Pércio? Posso começar falando, né? Eu entendo o Vamos lá. libido como uma energia, né? A pessoa tem, nem todo mundo que tem muito libido consegue ter uma relação boa com o orgasmo. E quem tem muito libido tem muita energia, né? Pércio, só um pouquinho. Alguém colocou aqui que seu áudio tá baixo. Meu áudio tá baixo? Deixa eu Aí ver acho que aqui. melhorou. É, melhorou agora? É porque eu tô Agora usando o acho que fone pra melhorou. gente não ficar dando reverberante. Deixa eu botar os dois que ele fica mais perto aqui. Tá bom aí o áudio? Aí, melhorou. Uhum. Tá bom. Então vamos lá, Pércio. Então, o Não libido é é a muita mesma. energia. É energia Uhum. vital, né? Tem gente que tem muito libido e não movimenta essa energia, né? Você pode, se você não tem uma relação orgástica, você pode usar esse libido para fazer outras coisas da sua vida. Como andar, correr, tocar um instrumento e dançar, né? Mas Ganhar contudo, quem tem dinheiro. ganhar dinheiro, realizar, materializar as coisas, Uhum. né? Mas as pessoas nem conversam sobre isso, então às vezes não imaginam essas possibilidades de usar a própria energia vital, né? E tem gente que tem muita libido, tem muita vontade mesmo, mas tem problema para se relacionar, tem problema para atingir orgasmo. E aí aquele libido fica contido. E isso também, se a pessoa não consegue liberar, quem tem muita energia é uma dádiva, mas se você não trabalha e não consegue liberar, você pode ganhar peso. Você pode ter problemas daqueles que as mulheres têm, que você cuida com a sua terapia do ovo, né? Pode ter Sim. problema de tireoide, e a pessoa incha de energia, não é nem de alimentação, né? É muita energia que ela não tem para onde sair. E tem quem não tem libido, justamente vem fazer a sessão e começa a ter orgasmos e começa a falar que agora tem mais libido, mais vontade de sair com o parceiro, mais vontade de viver uma vida mais prazerosa. Então, o orgasmo é uma coisa, o libido é outra, né? O Isso. orgasmo, o orgasmo ele é uma descarga elétrica e para ele acontecer, ele precisa de uma rendição, ele precisa de uma ione saudável e lubrificada, né? Como ele é uma descarga elétrica, o líquido, a água do nosso corpo, que é uma água salgada, ele é um condutor elétrico. Se você não tem uma vagina com baixa lubrificação, você vai ter mais dificuldade para chegar nesse orgasmo. Nosso corpo é feito por mais de 60% de água. Sim. Justamente para a gente conseguir espalhar essa bioenergia pelo corpo inteiro. Exatamente. O Pércio, eu gostaria de colocar também algo que é muito importante, né? Libido todos temos, por isso a gente está vivo. Sim, Justamente o processo de envelhecimento é a perda do líquido, né? Da água, do elemento é, água, a perda dessa vitalidade. E quando há um envelhecimento natural, saudável, quando não há doenças e tudo mais, a gente pode ver os velhinhos aos pouquinhos, né? Vai definhando, vai definhando, vai definhando, até que desencarna, né? Então, mas acontece na vida moderna, essa nossa vida muito louca, o grande problema, principalmente das mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres, essa dificuldade de focar o libido ou essa energia nesses chakras inferiores, né? E poder sentir mais prazer, poder sentir mais o corpo, poder sentir mais orgasmos, enfim. Essa energia é levada completamente para a cabeça. Né? As mulheres estão muito racionais, muito direcionada só para as questões intelectuais, estudando, enfim, lendo, estudando, inclusive movimentos do sagrado feminino, estudando, só estudando. sim, é até o Eu que mais... brinco, trabalhar com o sagrado feminino, estudando, é se masculinizando, né? É Sim, você justamente desconectando dessa parte do nosso corpo, que é essa parte inferior, que está praticamente isolada, abandonada,
não se dá muito valor a isso, não se traz um foco, não se traz um olhar como sendo um aspecto fundamental da vida da mulher. Então, mas esse olhar ele não aparece por causa que muda a relação de prazer, né? Sim, claro. Uma pergunta que eu faço quando a pessoa entra na minha sala, por exemplo, é o que que é ter prazer para você na vida, né? Hoje, qual a sua relação com o prazer? E normalmente a pessoa cita o trabalho. Uhum. Então ela não tem prazer na vida e deu o nome do trabalho de prazer. Quando a pessoa me fala isso, eu já sei que ela tem dificuldade para o orgasmo, porque o seu prazer está no seu genital. No trabalho você tem realização, né? Ah, estar com meus amigos. Você estar com seus amigos é felicidade, não é ter prazer. Então você começa a se colocar o nome de prazer em outras coisas justamente porque você não tem uma relação com o prazer. Então não olha para isso, porque acha que ter prazer é ocupar outros espaços, né? É na materialização do trabalho, é sendo a mãe de todo mundo, é meus filhos. Não, os filhos é uma alegria também. Sim, Mas você é mulher. E seu filho deve saber que você é mulher, que você namora e que você sente prazer não de estar com ele, o prazer físico, né? Para ele também amanhã não ter essa relação com o prazer distorcida. sim, é Né? isso aí. E, e justamente esse é um trabalho, esse é um caminho que principalmente as mulheres precisamos descobrir, né? Conhecer novamente. Porque Sim. muitas mulheres pularam, inclusive, essas fases, né? De entrar em contato com o seu corpo, de ter de ter um prazer sexual gostoso, né, na sua adolescência, naquela fase de descoberta da sua sexualidade. É muito diferente os meninos, né? Os meninos, eles são incentivados a isso, mas as mulheres não. Então a gente pula etapas que são muito importantes para o desenvolvimento do prazer sexual da mulher, né, Pérez? Mas é por causa desses locais que se colocam, né? Os meninos, você falou dos meninos, né? Sem querer mexer com bandeiras. Mas o homem se relaciona com o prazer diferente da mulher. Isso, Mesmo que fala um for na pouquinho sombra. disso também, ô Pérez. Mesmo que for na sombra, tá? Não é o caminho ideal. Mas ele não abre mão do prazer dele. Se eu, por exemplo, ligar para o meu pai e dizer que eu estou indo para a cidade dele, e ele vai receber, ele vai sair com a namorada dele hoje, ele vai falar para mim o quê? Ele vai falar assim: ó, a chave tá lá, você pega, se vira, a hora que eu chegar, nos encontramos. A mãe desmarca a própria vida. Vai pro fogão fazer comida, vai preparar tudo. Isso outro dia aconteceu num caso que eu estava atendendo, e essa pessoa chegou até a desmarcar a sessão. O filho entrou dentro de casa com o amigo, pegou uns negócios e foi para outro lugar. E ela ficou lá com o fogão cheio de coisa, desmarcou a terapia, um monte de coisa, e o filho só passou, deu um beijo na testa e saiu para a vida dele. Então o Pérez, homem já é diferente nessa relação, né? seu áudio tá fraco de novo, o pessoal tá falando. Vou segurar então aqui o microfone mais Isso. perto da. Aí, Pérez. Nossa, o que você falou é fantástico. Parece que às vezes a gente tem que passar por uma situação dessas, né, para aprender, você se frustrar, você ver que a gente está em primeiro lugar, né? Sim. Se Nós seu... em primeiro lugar. Até porque você não. O seu filho não vai deixar de sair com a namorada porque você chegou, né? E aí ele entender que do mesmo jeito que você não interrompe a transa dele, do mesmo jeito que você não atrapalha o relacionamento dele, você é mulher e aquele dia você vai sair. E amanhã, ou depois, isso até dá um respaldo melhor na sexualidade do filho, Claro, né? exatamente. Eu já te contei, eu acho isso, mas falando aqui para o pessoal, uma vez eu estava com toda a minha família numa imersão de Tantra. E o Igor, meu filho mais novo, né? Ele era criança, ele tinha o quê? Seus 12, 13 anos, 12 anos mais ou menos, no máximo. E aí teve uma prática que a gente foi fazer na natureza, né? E era com dança.
E eram vários tipos de dança e a gente trocava de par, enfim. Chegou justo a hora de trocar de par e o meu filho mais novo veio na minha frente. Era o próximo par para mim, né? E era a dança sensual. E a gente tinha que, né, explorar bastante a sensualidade com o parceiro que estava ali dançando naquele momento. Eu fiquei travada assim, né? Aí eu Porque você comecei tinha a que mostrar fazer, a mulher para ele. eu fiquei fazendo palhaçada, sabe? Dando risada, dançando, brincando com ele, ele também comigo. Chegou o meu orientador, né? O orientador de Tantra que estava lá conduzindo a imersão, me puxou por trás e ele é russo, né? Mal falava português. Ele falou assim: Você, idioto! Idioto! Você, idioto! Você, mulher, idioto! Eu, sabe quando você leva um choque assim? Aí ele me disse assim: se você não mostrar sensualidade para o teu filho, se ele não ver, eu estou traduzindo aqui, né? O que ele falou Sim. em 3 palavras. Se você não, se o teu filho não ver na mãe, né? Através da mãe, que é a figura feminina, que também há sensualidade, ele vai procurar mulheres idiotas. Idioto. Pois é. Olha, eu levei uma chapuletada, aí eu comecei a dançar sensual com ele, e ele começou a entrar também. Daqui a pouco mudou de par, mudou a energia, né? Era um outro tipo de energia, mas aí caíram todas as minhas fichas. Todas as minhas fichas. O quanto, principalmente nós mulheres, perante os nossos filhos, nos tornamos idiotas. Infantilizada. O que você fez foi uma coisa infantilizada. Infantilizadas, Como exatamente. você tinha que Sendo sair do que, papel de mãe, em vez de você ir para a mulher na sedução, você foi para a criança. exatamente, exatamente. Mas aprendi, viu? Mas aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente tem que levar uma chapuletada para poder acordar e ver que, né, que não é bem por aí. Então, esse Sim, é um e até porque aspecto. se ele sabe, se ele vê uma mulher na mãe, né, dessa forma, ele vai saber conduzir e tratar uma mulher melhor. Se não, se ele vê que a relação de prazer da mãe dele era ficar em casa e cozinhar e ficar fazendo as Sim, coisas, ele vai o que exigir da mulher que ele casar depois? sim, Minha mãe era feliz assim, sim, né? Por que que você não é exatamente. feliz que nem minha mãe era? Uhum, exatamente. E nós estamos num momento maravilhoso para mudar esse paradigma, né, o Pércio? Sim, Porque antigamente não tinha, não existia essa possibilidade, né? As mulheres viviam muito para cumprir esses papéis impostos com suas regras, né? E no caso, mulher que se tornava mãe só virava mãe e mais nada, né? Ou ela era mãe ou ela era infantil, mas esse lado mulher não era permitido. E hoje a gente está num momento onde tudo é possível. mas eu Poder sinto viver. que tudo isso ainda é possível muito na internet. Dentro de casa, as pessoas não ocupam o papel que colocam na internet ainda, né? Sim. A Uhum. pessoa até vai, ela está olhando para esse sagrado feminino e tal, mas você tem que mudar nos seus. Tem que funcionar Exatamente. que nem você conseguiu na sua casa. Tem que funcionar e aquilo mudar a forma de relação com o marido, com o filho e ter esse respeito de ser mãe, ser uma mulher bonita, ser uma mulher que trabalha e que, né, tenha livre, né? Sim. Como você é um espelho muito bem disso, né? Então, quando você Oh, consegue mudar esse campo na sua casa, você consegue refletir isso para a sua vida. Senão sim. fica falso. Você é aquilo. Mas em casa não mudou nada. Em casa você é a filhinha do marido é o pai, é a criança com os filhos, né? E não adianta, isso ainda está só na internet. A gente precisa colocar isso muito mais. E é o curso.
É convivência. É tendo epifania. É caindo as fichas. Não é Sim, que nem você falou na cabeça, lendo o livro e postando a frase que leu, que achou maravilhosa, mas dentro de casa não mudou nada. Não trabalha exatamente. essa energia no corpo, né? Não Pércio, reverbera aquilo. e já que a gente está falando sobre isso, essa energia sexual, ela precisa ser trabalhada. Ela não é uma energia estudada, ela é uma energia prática. Ela é uma Sim, energia é, que, aliás, quanto menos passar pela cabeça é melhor. Quanto menos você sabe, é melhor, né? Porque senão tua mente também fica lá, ah, agora tá o platô, não sei o quê. Não sei. Quanto menos mente, melhor, né? Quanto menos souber. É um trabalho com o corpo mesmo, com respiração, com o corpo, com os toques. É um aprendizado, sim, é algo que é inato ao ser humano, mas toda essa castração cultural, social, sistêmica, faz com que realmente a gente tenha desaprendido. Por isso agora é hora da gente resgatar isso, se conectar novamente, através das terapias, através dos trabalhos. Tem muita coisa disponível hoje, mas que infelizmente tem mulheres que ainda não chegam por medo, por preconceito, elas querem muito, mas na hora H escolhe fazer comida no fogão para o filho que fica 2 segundos em casa e vai embora e você fica, ó, mais uma vez frustrada, né, Pérsia? sim. Que tem um espaço para isso também, né? Mas você tem, ainda mais as mães que moram sozinhas com seus filhos, que são separadas, sexta-feira é dia da mãe namorar. Sábado, Isso aí. tal dia eu vou dançar, né? Aí eu vou fazer, a gente vai se reunir em família e eu vou fazer o almoço no domingo. A mãe num lugar, a mulher em outro lugar. Uma não exclui a outra, né? Ela saber se colocar em lugares. Senão também, se só ocupa um lugar, vai atrair só aquilo para a vida e depois reclama que aquilo não muda e vem na atração de tudo, desde de homens, quanto até homens na relação pessoal, chefe ou qualquer coisa, está sempre batendo com aquele mesmo tipo de energia. Porque é o local que você ocupa um lugar só. E aí, quando você tem que sair para ir para outro lugar, você vai para o mais primitivo, que nem aconteceu com você, vai para a criança. O Sim, mais difícil é conseguir fazer a mulher ocupar a posição de mulher. A criança é sempre a primeira fuga. Ou a criança, ou como você sabe muito bem, dependendo dos conceitos castrativos que tem na cabeça e das frustrações, quando a pessoa é muito frustrada, ela tende para a freira. Então, ou vai para a freira ou vai para a criança. Não, é para você ir para a mulher. Não é para você julgar e ficar, né? E nem para você brincar com aquilo. Ah, tá. Sai rindo para brincar porque não sabe lidar com a coisa. sim. É isso aí, Pérsia. Muito bem. E fala um pouquinho mais sobre os homens, Pérsia. Sobre libido e orgasmos dos homens. É, então, Essa o... transição que está acontecendo, né, Pérsia? Está havendo Sim, uma transição. As os mulheres que... acham, muitas acham que os homens ainda não estão mudando, mas tem muitos homens mudando e procurando. Você, enquanto terapeuta, você sabe disso. Você atende também bastante homem. Fala um Sim. pouquinho sobre os homens e essa transição, Pérez. E é muito bacana que ultimamente tem me procurado mais homens, né? E normalmente maridos de mulheres que eu já atendo. Que Que percebeu uma melhora na mulher, percebeu que a relação melhorou muito e uhum, começou a ver que se o outro está caminhando, você vai ficando para trás, né? E aí vem buscar. E o que eu acho muito interessante que acontece, muita energia ela pode ser ou dádiva ou veneno. Então os homens têm muita energia, né? E aí eles saem usando como veneno, trai a mulher, olha, vê pornografia. Isso é que eles são treinados assim desde de criança. Os que vêm conhecer a terapia, que olham para isso, a primeira sessão dessa terapia, tanto para homem quanto para mulher, eu sempre digo que a primeira é mais complicadinha um pouco, porque você fica pensando como que deve ser, eu vou ter que ficar sem roupa, essas questões todas.
Depois que você vê, que você passa pela sessão, a partir da segunda, você sabe caminhar no processo e já sabe como é que é. Então eu percebo uma evolução neles muito rápida. Quando eles percebem que não é sexual, eles conseguem entrar no meditativo mais rápido que as mulheres. Até porque talvez tenha menos dor na sexualidade, menos trauma. Então eles só usam aquela potência e conseguem subir os chakras e ter experiências assim, relatos maravilhosos, sabe? E feedbacks como assim, cara, não consigo mais assistir pornografia, né? Não me masturbei mais. Ai, que legal isso. Agora essa energia está direcionada para minha mulher e para a realização das coisas da minha casa, né? Menos abuso, o Reginaldo tá Menos falando. abuso e tudo. E aí, menos raiva também, né? Sim, Fica uma pessoa mais, mais macia, mais prazerosa, sim. né? E alguns relatam até que um funcionário falou: o que você está fazendo? Você, né? Melhorou, né? Um amigo de trabalho falou: nossa, você está muito melhor aqui no trabalho. As meninas falaram que você mudou da água para o vinho, fica um chefe melhor, fica um amigo melhor. Uhum. Primeiro que você muda essa questão de sexualidade, já começa a olhar e se relacionar totalmente diferente com todas as outras mulheres que estão no mesmo ambiente, no cotidiano, né? E aí, como não fica aquela coisa animal sempre desfocando, consegue focar nas realizações da vida. Isso. Mas ainda eu vejo tem que chegar a informação neles, né? Ou é a mulher que veio primeiro, ou é um amigo que comentou, ou começou a fazer um outro tipo de terapia, uma constelação, uma psicanálise com um terapeuta que conhece esse tipo de trabalho e indica e fala sobre, porque vai complementar no trabalho dele também, né? Isso. E, O e, e por isso que trazendo as mulheres, você acaba levando os homens. Porque elas vão disseminando isso, espalhando, até porque elas começam a querer um tipo de homem diferente, né? Exatamente. A mulher começa a descobrir que a sua energia sexual ela tem um potencial muito maior, né? Muito Ah, maior sim. do que aquele que ela conhece com o seu parceiro. E não é que ela queira outro parceiro, não é isso. A mulher quer experimentar esses estados mais elevados com o seu parceiro, né? Sim. Então, por isso, E o mais interessante é que chegar nesse estado elevado com o parceiro não quer dizer que deixa de fazer a terapia, porque eles continuam, porque é diferente, né? Você mexe sim, com outra coisa. E é muito legal quando as mulheres percebem que às vezes você busca tanto na vida respostas, gurus e não sei o quê, e ela percebe que o maior caldeirão dela é o útero. E quando ela consegue movimentar essa energia e realizar e subir os chakras, né? E que você sabe, né? Quantas tem muitas pessoas que têm epifanias, têm experiências transcendentais, fazem downloads maravilhosos. Quando ressona com essa energia, quando percebe que é genital, mas não é sexual, que pode ser usado para uma coisa muito além, né? E aí ela exatamente. descobre que o grande oráculo dela é o próprio corpo dela. Exatamente. Aí a coisa Corpo, fica. a mente mente, mas o corpo nunca mente. O É, corpo o receptáculo da grande sabedoria. No corpo já está tudo, né? Estão os elementos, estão os planetas, está tudo. Tudo que está lá fora está aqui dentro, né? No sim. corpo, né? O Pércio, é, meu sonho é fazer meu marido se valorizar e conseguir enxergar o equilíbrio sexual e para a vitalidade e da saúde. Exatamente, porque trabalhar a energia sexual é trabalhar a saúde, saúde Sim, física, saúde né? física. No caso das mulheres, por exemplo, quando nós temos orgasmos, isso faz com que o nosso útero tenha contrações. Quando o útero contrai, tudo que está ali pendurado, vamos supor que isso aqui seja um mioma no útero, tá? Vou pôr aqui assim meu anel aqui por dentro, ó. Então, o útero, ele se contrai. Imagina o que está ali pendurado, mioma, ovário policísticos nos ovários.
endometriose, tudo isso tem a possibilidade de se desmanchar, de sair daí, Até né? porque normalmente isso que foi criado ali foi criado por um problema de sexualidade, por uma Ex- desconexão de prazer, né? Exatamente, Porque voltando exatamente. ali para aquele começo que a gente estava falando do orgasmo, e eu falei que a pessoa põe a relação de prazer no trabalho, aí é muito interessante que você pergunta para a pessoa o que é ter prazer, ela fala trabalho, fala amigos, fala qualquer realização material. E no lugar que é para ter prazer, que é o genital, quando vai acessar ali, tem dor, tem Uhum, abandono, tem raiva, não tem prazer. Tem um esqueminha que de repente acessa para ter aquele orgasminho de 3 segundos. uhum. Mas ali um esqueminha que você tem, que todo mundo tem, que vai lá e resolve. Mas a relação com ele tem, não tem nada de bom, não tem Sim, nada de prazer, né? E quando você vai olhar todos esses conteúdos que tem, são mágoas, são dores dos outros. E se aquilo está no seu prazer, o que tem de seu na cama? Não tem nada de seu. Tem as melecas que os outros te colocaram. Por isso que não funciona. Porque só não está você ali. exatamente. Por exemplo, no caso das mulheres, né? E homens também muito compulsivos, né? Sexualmente. Há questões sistêmicas sérias ali, né? Cada caso é um Sim, caso, precisa ser visto, sem dúvida. Mas há questões sistêmicas muito fortes. Por exemplo, nós podemos ter mulheres, né, que querem gozar por sim, todas elas que não gozaram, eu agora vou fazer por todas elas. Fica aquela busca, aquela coisa, aquela mulher ninfomaníaca, no caso, que nada satisfaz, que quer mais e mais e mais e mais, porque não é somente por ela que ela está fazendo por todas elas, né? E quando a mulher começa a trabalhar e começa a se ajustar, tanto na sua sexualidade quanto no seu sistema ali no caso, ela não precisa, ela vê que ela não precisa mais, né? Agora eu vou fazer por mim, não mais por elas. E aí começa a haver uma autorregulagem, né? Desse, desse aspecto. E a gente pode falar com os homens também, né? Os homens que estão sempre só pensando em sexo, só pensando em sexo. A gente também sabe que é uma energia que está parada ali embaixo, uma energia que não está subindo, que não está sendo bem aproveitada. Mas também nós podemos ter questões sistêmicas ali, no caso, né? sim. Vinganças, de abusos, né? De repente, cada campo é um campo, mas às vezes, sei lá, vou chutar aqui algo. Mas de repente a mãe passou por um abuso, agora eu vou também, ó, descontar em todas elas. Sim, Enfim, tem muitas sim, questões, né? sim. Por isso a sexualidade ela precisa ser tratada também como um aspecto a ser terapeutizado. Através da sexualidade há um autoconhecimento muito grande e profundo na gente. Muito profundo. Eu vejo muito, por exemplo, no masculino, no feminino também, mas no masculino, pelo próprio ato sexual, né? Há muita raiva nesse meter, né? Aquela raiva. E uma conquista, né? E Que uma não tem conquista. nada a ver com a pessoa que está ali do outro lado, Exatamente. né? Então, não Exatamente. tem conexão de alma, né? É cada um no seu frenesi psicológico, Isto, né? isto. E aí não tem uma conexão para esse sentir maior. E aí fica aquelas transas sempre do mesmo jeito. Homens que saem hoje no Tinder com muitas mulheres, né? Se você filmar ele, só mudou a mulher. Ele começa e termina do mesmo jeitinho, no mesmo frenesi, na mesma raivinha psicológica dele. Não tem nada a ver com ela. Sim.
né? Exatamente. E o interessante é que quando eles passam por isso durante 1, 2, 3 anos lá, né? Daqui a pouco começa a não funcionar mais, Sim. né? Esse programa entra em escassez. E como um assunto que a gente estava conversando outro dia, até que foi você que me mandou, você vê a relação de libido com orgasmo. No caso da mulher, é orgasmo. No caso do homem, eu vou colocar a ereção. Se ele tiver ereção, é fácil de chegar no orgasmo. A falta de orgasmo do homem estaria na ereção. Ele, quando ele vai para um lugar que tem, vamos supor, vamos falar de mulheres tântricas, onde ela é livre Põe, sexualmente. põe teu microfone um pouquinho mais perto, Pérez. Quando ele passa por uma experiência, ele sai de um casamento tradicional, ele vai hoje, sai com mulheres mais empoderadas, mais livres e tal. Aí ele vê a mulher, ele marcou de sair com ela, ele é saudável, ele está com o libido lá em cima, ele já quase chegou com a ereção. Quando essa mulher não se coloca para ele como a caça dele, né? Como Sim, padrão comum, e na verdade ele percebe que amanhã ela vai escolher outro para sair, que é ela que está é, possuindo ele, é ela que está comendo ele, não ele ela, ele tem problema de ereção. sim, Então não tem a ver com o libido. Ele tem bastante. Como mexeu na sistêmica do predador, aquele baita mulherão que estava na frente dele, que ele já chegou com uma ereção, ele não consegue um desempenho, porque ela deixou de ser uma presa, ou ela não se colocou no sistema dele, orgástico. sim, exatamente. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Ah, tem mais comentários, eu acho. Olha só, se alguém quiser fazer alguma pergunta, já comece escrevendo aqui embaixo. Como convidar o marido? A Milena está falando, como convidar o marido? Encaminhe essa live para ele e amigos, né? Aperte no aviãozinho aqui do lado e convidem todos os que acham. Ó, eu vou fazer um comentário aqui, Perso, porque como a gente trabalha juntos, né? E essa é uma praxe minha, né? Eu quero comentar aqui, inclusive, tem mais mulheres do que homens, tem poucos homens, mas eu procedo da seguinte forma. Principalmente quando o homem fala, eu quero me curar, né? Eu quero fazer também uma terapia orgástica, uma terapia tântrica, e me procuram. O que eu faço? Primeiramente, quando o homem chega lá no WhatsApp, o que eu faço? Encaminho para o Perso. Primeira coisa. Porque o homem que realmente quer se curar, ou quer assim se autoconhecer, ou quer sair da pornografia para entrar realmente no seu corpo, trabalhar as suas emoções, né? Unificar, integrar, sair dessa psicogenia que é mais mental do que corporal, né? Ou um corpo condicionado à mente, aquilo que ele vê, aquilo que ele escuta numa pornografia, eu encaminho para o Pércio. Por que eu encaminho para o Pércio? Porque esse cara que realmente quer isso, ele não coloca barreiras. Ele fala, não, eu vou, é um terapeuta, tá? Eu falar, não tem horário, vai com o Pércio. Esse já é o primeiro teste para a gente saber se o cara realmente quer ajuda ou ele quer novamente uma psicogenia diferente. É tipo assim, já viu de tudo, né? Já assistiu tudo quanto é pornô e tudo mais. E ele quer experimentar coisas novas, né? É porque até então, por mais que a mulher falou, isso acontece com as mulheres, imagina com os homens. Tem tanta mulher que a amiga fala e no fundo ela, isso é sacanagem, essa daí é danadinha que vai lá. Se tem mulheres que pensam isso, imagina os homens. Então, por mais Sim, que a mulher fala vai lá, até o último minuto ele vai chegar na sua sala achando que vai rolar alguma coisa com você, que
nossa, vai ficar olhando as suas fotos, ai, como é que ela é bonita, e não sei o que lá e tal. Ele vai estar nesse espaço. sim, Depois da primeira sessão é que ele vai entender, vai se sentir um bobo, né? exatamente. Não, e por isso eu cansei de atender homem, né? O homem vai lá e olha a terapeuta, né? Qual é a terapeuta mais bonita e tal. Aí não É, tá procurando cura, né? Então, se não. vai no perso, ó, esse homão aí, ó, né? Parece casca grossa, assim, logo de cara. Vai lá, já passa pelo teste, aí tu vai para uma terapia realmente sensacional, né? Porque Sim, eu acho assim, não tem melhor do que um homem para entender um homem também, né, Pércio? claro que sim, claro que sim. Então, E e eu as até, dores de um homem, e os sofrimentos, enfim, porque você também passou por um processo, você não é sim, hoje o Pércio que sempre foi, não, um Pércio que se trabalhou muito e se trabalha muito, sim, né? porque você foi criado numa sociedade, numa terra que veio com essa energia. E mesmo por mais que você se trabalhe, no momento, às vezes em algum momento vem gatilhos dessa energia antiga. Só que você Sim, já é trabalhado, você fala, não, isso é besteira o que passou na minha cabeça agora. Você aprende a se policiar e se lapidar. Livre, sim, livre totalmente do que a gente aprendeu e foi criado, só vai ser nós que estamos nos trabalhando hoje, ter filhos e conduzir numa melhor para talvez os filhos deles nascerem limpos, de não vir nenhum pensamento machista, nenhum pensamento feminista, nenhum pensamento ista na cabeça. Não vai ter nem essa palavra para eles. Talvez um dia a sociedade chegue nesse patamar. Porque enquanto sim, a gente precisa colocar nomes, a gente ainda julga sobre. Não exatamente, pensamos sobre. Né? Não é livre, fluido. sim. E eu acho isso que você falou, eu sempre falo também nos cursos, né? Que vai chegar uma geração, talvez as nossas netas, né? Que vão dar risada, vão falar, gente, minha mãe, minha avó botavam um ovo de cristal na vagina. Elas tinham que aprender como é que se tem orgasmo, né? Elas faziam terapias, enfim. Mas esse é o contexto do momento, é o Sim. contexto do nosso momento. É assim, é a cereja do bolo terapêutico. Porque a tal É da esse, sociedade do amor, a tal da sociedade evoluída, que vai viver por amor, ela não vai existir com pessoas que pregam isso e não tem relação de prazer e orgástica. exatamente. Exatamente. Até Só porque o amor. gerações que tiverem isso, as gerações que tiverem isso naturalmente, é que vão ser essa sociedade que a gente quer chegar. Exatamente. Porque nós temos que entender que o amor é uma energia, é a energia vital transmutada. É a própria energia orgástica, só que transmutada, que chegou até o coração, né? E que houve tanta energia aqui embaixo que subiu aqui em cima. Então, e às vezes Então as pessoas começa por confundem, ali, né? às vezes as pessoas confundem amor com carência ou utilidade. Sim, O verdadeiro amor mesmo, ele vai aparecer quando você se render e tiver uma experiência dessa e você passar a ser sua melhor amiga. E você passar a se amar, até nos seus defeitos. E rir deles e não ficar brava quando for citado algum deles. sim, Você se gostar na sua sombra e na sua luz, né? A gente não ri de tantos processos que a gente já fez. Se a gente parar, né? É você amar o jeito que você era antes e depois, mas para isso você tem que ter essa relação de prazer com o seu corpo primeiro. E não ter a relação de prazer com o outro. Só doar, só doar, só doar, só doar e achar que sente amor. Aí por trás pode ter muito mais medo e carência do que o amor verdadeiro. É a mesma coisa a pessoa que acha que tem exatamente. orgasmo e quando vem na sessão fala, ah, isso aí é que era o orgasmo. Né? Aquilo também Exatamente. era, mas você não conhece ele na plenitude maior, em toda a potência
ao ponto de mudar a sua vida, de mudar a materialização das coisas, de mudar a sua família ou de mudar o planeta Terra. Exatamente. E nós queremos é um planeta orgástico, né? Ah, Porque sim. quem sente prazer, quem tem orgasmos, não tem tempo para fazer fofoca, para falar mal dos outros, para se preocupar com o outro, para. Gente, A pessoa é feliz, né? né? Não fica bisbilhotando a vida do outro. Imagina, você, né, quer E até, prazer. e até porque uma geração orgástica, o mundo não está explodindo com 8 bilhões de habitantes. O mundo está explodindo de gente, mais por carência do que por Sim, relação orgástica. Eu até escrevi aí no exato. meu Instagram outro dia. Se precisasse para cada pessoa nascer, que a mulher tivesse um orgasmo também. Nossa, perfeito. Eu não vi esse post. Quantas pessoas teriam no planeta? Perfeito, perfeito. Infelizmente não veio associado, né? É. Não, então aí foi uma falha divina. Foi uma Para gerar falha uma divina. criança, ele tem que ter um orgasmo, mas ela tem que ter junto ao mesmo tempo. Se não, pode até ter ejaculação, mas ela não vai fecundar. Para ela fecundar, ela vai ter que ter um orgasmo intravaginal. Não é ela se manipulando, não, é intravaginal, é uma mulher orgástica desenvolvida junto com ele. Aí quando o casal consegue chegar nesse ápice de evolução e conexão de ter orgasmos juntos, esse calor, essa temperatura gera a vida e a fecundação e o presente ao filho. Nossa, é isso aí. Mas essa é um direcionamento que eu dou, que eu atendo muitos casos de infertilidade, né? Aparecem muitos para mim, principalmente nas terapias individuais. Primeira coisa que eu falo é isso, porque eu sinto no campo essas criancinhas esses espíritos que já estão aí, e eles falam assim: não, eu não vou, eu não quero pais frios, pais inconscientes, enfim. Então, primeira coisa, aprenda a namorar, a ter tesão um pelo outro, a ter orgasmos múltiplos. Cuide disso, que isso é o que traz fertilidade, na verdade. Né? E você pode ver que casais que estão fazendo inseminação artificial e tudo mais, tudo sem libido, porque tá tudo aqui na cabeça, horário marcado, não sei o quê, ninguém tem orgasmo. Pergunto para ela, você tem orgasmo? Não, não tem orgasmo. Vai lá para fazer, sabe? Sim. E Ou se esses tem aquela espíritos. descargazinha elétrica, não tem Não, e conexão nenhuma com o parceiro, à noite se junta ali, 15 minutos, tem uma descargazinha elétrica e acabou. Não tem uma Pércio, relação orgástica, o dia não foi orgástico, né? E por isso Pércio, que ele vira neurótico, né? Ele é mas perseguido, ele não é exatamente fluido. isso. Mas o interessante que eu acho são esses espíritos que estão querendo vir. Eles Sim. querem pais conscientes. Aí você tocando nisso, imagina quem está tentando fazer uma, duas, três inseminações artificiais e ainda reclama que não veio. Minha vontade é perguntar: você encomendou lá no céu a alma? Prepara aí um espírito, porque eu quero um pro mês que vem? Isso devia ser um presente divino, né? Sim. Uma dádiva. Eu acho que de repente A se gente tem que você. fazer a nossa parte, que é fazer o É, quê? Um sexo gostoso, com muito prazer, com muito tesão. Eu tenho que desejar esse filho com muito tesão, com muito orgasmo, né? Tem que estar, eu enquanto mãe, até porque depois eu tenho que continuar com a minha vida, né? O filho vai sim, vir e eu tenho que continuar com a minha vida. Então, uma mulher que engravida, né, já sendo orgástica, é uma mulher que tende a se perder menos na maternidade. Tende a, né? Então, sim. logo ela quer voltar para suas terapias orgásticas, enfim. Aliás, já quer parir com uma terapia orgástica junto, né, Pérsia? É que hoje está nesse movimento de um parto natural, de um parto mais humanizado e o parto orgástico também, né?
As pessoas É estão olhando para isto. isso agora E também. que você também faz, né, Pércio? Sim. Coisa mais linda esse trabalho que você faz. Sim, porque o que que acontece? Se a mulher está numa condição orgástica, né? Na sessão tendo vários orgasmos, ela já está produzindo a contração, desde o canal vaginal inteiro até o útero. E ela está liberando citocina. Ela não vai precisar tomar o citocina injetável. Então ela já entra no processo e normalmente tem gente que acha isso horrível, né? E aí isso eu acho maravilhoso. Quando o Lindo. bebê passa, ela tem uma explosão orgástica porque ela já está na energia orgástica. Exatamente. E tem uma outra coisa que eu aprendi isso com as sacerdotisas, que quando a gente nasce de um parto orgástico, nossos DNAs, na hora que a gente passa, eles já passam por uma transformação, né? É E uma alquimia. Isso é uma alquimia. alquimia, exatamente. E a gente vem em nossos DNAs com o potencial de ter uma vida orgástica. Você sabe o que que acontece? Quando fala de alquimia, né, as pessoas ficam lembrando de gente antiga que misturava Uhum. elementos. Das Agora estamos poções. na era quântica. A alquimia é com você. É essa sua materialização. É essa geração de fluidos, de ectoplasma, de abertura de chakras, junto com uma fluidez de pensamento pró-vida, pró o que você quer. E não você está movimentando essa energia com medo de abandono, com, com, com raiva, com frustração, com falta de entrega e perseguição neurótica. E aí, isso reflete na sua vida. É essa que é a alquimia de hoje. É o que os espíritos prepararam para fazer o planeta do amor. É isso aí. Aonde está a sua cabeça a hora que você está tendo um orgasmo? Né? Se você Exatamente. for falar que o orgasmo ele sai do genital, ele, é ele que vai produzir uma semente de vida, não é? Então foi ali que Deus colocou a centelha divina. Você gera um ser à sua imagem e semelhança do seu genital, não é da sua cabeça. Exatamente. Então, quando você está mexendo com essa energia mais forte, mais divina, o que, que você está pensando? Quais os sentimentos que você está movimentando dentro de você? É nisso que baseia a terapia. E aí é que eu limpo esses registros todos da pessoa, para conseguir começar a colocar nesse disparo energético, né, coisas boas, felicidade, realizações de vida e prazer. Isso aí. Lindo, Pércio. Olha só, tem uma pergunta aqui que o Reginaldo está falando, tá fazendo. Ele está pedindo para você falar um pouquinho do perigo e da moda sobre medicações para auxiliar a ereção. Que agora está na moda, né? Tomar Viagra, injetar Caverjete, enfim, para ter uma performance melhor, ou sei lá. Inclusive, tem mulheres que saem com homens que elas nem sabem que os homens usam, né? É. Já fiquei sabendo de inúmeros casos, você também. Mas qual é o risco disso, Pércio? Fala um pouquinho E aí ela, disso. a única coisa que ela fica sabendo é que no relacionamento passado ele tinha dificuldade e com ela não tem. Daí ela se acha o máximo, é que agora ele está tomando Viagra. Então, Pois é. Não, eu acho totalmente desnecessário, né? Até muitos homens que eu atendo passaram pela fase do Viagra já, né? Na verdade, é um problema de falta de conexão, né? Quando ele começa a se conectar melhor e a limpar, porque a pessoa vai repetindo aquele sisteminha, aquele programinha sempre, e chega uma hora que um programa como todo qualquer outro dá pau. A cabeça não faz mais aquilo funcionar. Aí você vai usar um artifício, que, né? Põe uma bombinha de ar lá do lado, aperta, e o negócio infla, para você conseguir engolir cabeças, porque você não está se conectando com o quê? Se a sua energia vital não está gerando aquilo para você, você só quer ser eficiente. É como querer vencer cada minuto do dia. É a mesma, é a mesma luta do trabalho, é a mesma coisa. É a mesma eficiência que você quer ter com o seu chefe, com a sua empresa. E é o contrário. É você pegar essa pessoa e falar, para que você vai se matar.
e começar a desenvolver todo esse sensorial desde a pele. A respiração, você sabe disso. O maior problema de quem toma Viagra que quase infarta é porque não consegue respirar. Então a Exatamente. gente tem que fazer o caminho inverso, né? Abrir o peito, abrir os chakras, voltar a respirar, colocar toda aquela carga traumática e abusiva para fora. É muito choro, é muita dor, mas você vai ficar levinho e seu Por trás da dor, mais para lá da dor está o prazer, mais para está o lá da dor prazer. está o amor, né? Se a gente não atravessa, às vezes a gente não chega. É. Aí. E aí você vai voltar a sentir uma mulher e não a engolir cabeças, a colecionar pessoas. Que Isso. dura aquela conquista até o ato, que acabou, visto as calças e saiu correndo. Foi mais uma pessoa na minha vida. Eu só usei a ferramenta porque eu queria colecionar mais uma pessoa, daí eu tomei um comprimido. Aí a pessoa volta a se conectar, a trocar energia. E aí ele vai trocar com quem ele tem troca energética. E vai ficar completamente tranquilo que, pô, uma mulher linda é. E por que você não saiu com ela se ela estava rindo? Porque eu não senti troca energética, tá tudo bem, não sou menos homem por causa disso. Não preciso tomar um remédio porque é uma mulher linda que está olhando para mim se eu não estou ressonando energeticamente com ela. Então é o desenvolvimento sensorial, que é o que vai mudar o relacionamento com todas as outras mulheres que esse cara encontrar no dia a dia na rua. A forma de olhar. Isso aí. Pércio, eu vou responder aqui para a Mari, que está perguntando. Ela tem um filho de 21 anos, ela teve que criar esse filho sem o pai por perto. E hoje, qual é a dica para passar para ele ser desta nova geração orgástica? Eu vou te dar a melhor dica. Cuide dos seus orgasmos. É você, do seu prazer, do seu feminino. Seja mulher perante ele, porque ele já tem 21 anos, agora quem cuida é o mundo, né? Mas ele vendo que a mãe está se cuidando, que tudo bem, que ela está sozinha, separou, enfim, mas que ela está cuidando dela, da sua beleza. Sua beleza, quando eu falo, é a beleza que vem de dentro, né? De dentro e se expressa lá fora. Do seu feminino, seus orgasmos, seu prazer, é o melhor legado para os nossos filhos. Isso a gente já Até, falou desde o início, né? até porque se ela abre a mão desse prazer de vida e põe o prazer no filho, nas outras coisas, né? Se ela não tem namorado, se ela não acorda feliz e o filho percebe que ela está feliz porque ela passou a noite transando e tal, né? Se ela não tem uma vida de mulher, automaticamente ele vai pegar essa conta para ele. Exatamente. E ele vai começar até a ser marido dela, Uhum. marcando o horário dela, a hora que ela chega, a hora que ela sai, e o dia que ela aparecer alguém que quiser entrar nessa bagunça, ele vai lá boicotar. Exatamente. Como muitos filhos fazem, né? Bom, Sim. já estamos no último 1 minuto e 20 segundos. E tem mais perguntas aí? Pode mandar para mim, pode mandar para o Pércio, que a gente responde. Mas vamos colocar aqui algo super importante. A gente vai fazer uma jornada de orgasmos femininos. Agora, no dia 24 de outubro, vai ser um sábado. É a segunda versão que a gente faz. Já fizemos uma no primeiro semestre e deixamos mais uma. A agenda do Pércio é lotada, a minha também. Então, foi difícil conciliar essa data. E é uma jornada do dia todo. Então, começa assim, com super autoconhecimento do corpo, do genital, vivências sistêmicas de respiração, orgásticas, enfim. No final, tu vai subir nas paredes. Então, enquanto você que está longe, você não tem acesso a terapias, enfim, já é um ótimo passo que você vai dar. Você que tem dificuldade de ter orgasmos, vai ser ótimo porque você vai começar a entender o que acontece com você, provavelmente. E a gente vai dar várias dicas. É uma vivência, na verdade. Você no conforto da tua casa
A gente vai estar aqui na minha casa com o Pércio.